Olá pessoal, tudo jóia? Eu vim hoje aqui comentar com vocês o tema 1213 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse tema, a primeira seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, estipulou que, para fins de indisponibilidade dos bens, a solidariedade entre os corréus da ação de improbidade administrativa, de modo que o bloqueio deve recair sobre o patrimônio de todos eles, sem divisão em cota parte, limitando-se o valor ao montante de construção determinado pelo juiz, não se admitindo que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada um. Com a fixação da tese, que reafirma entendimento já pacificado no STJ, poderão voltar a tramitar os recursos especiais e agravos em recurso especial, que estavam suspensos à espera da definição do precedente qualificado. O relator dos recursos foi o ministro Herman Benjamin. Ele destacou que a primeira e a segunda turmas do STJ têm orientação firmada no sentido de que há solidariedade entre os corréus nas ações de improbidade e, por isso, o valor a ser bloqueado para garantir o ressarcimento erário deve ser suportado por quaisquer deles. Por outro lado, o ministro ponderou que, nos termos do artigo 16, parágrafo 5º da Lei 8429 de 1992, com a redação dada pela Lei 14.230 de 2021, se houver mais de um réu, a soma dos valores tornados indisponíveis não poderá superar o montante indicado pelo autor da ação a título de dano aos cofres públicos ou de enriquecimento ilícito. O ministro Herman Benjamin destacou que a Lei 8429 de 92 não prevê que a limitação da medida de indisponibilidade deve ocorrer de forma individual para cada réu, mas sim de maneira coletiva, tendo em vista o somatório dos valores apontados no processo. Esse ponto é fundamental para se constatar que a Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações da Lei 14.320 de 2021, autorizou a construção em valores desiguais entre os réus, desde que o somatório não ultrapasse o montante indicado na petição inicial, como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito, na mesma linha do que já vinha entendendo essa Corte Superior, completou o ministro. Como exemplo, o ministro disse que, em uma ação com 4 réus, é possível que o patrimônio indisponível de 3 deles corresponda a 20% do valor determinado pelo juízo e que o 4º réu fique responsável por garantir os 80% restantes. Efetivado o bloqueio de bens que garanta o quanto indicado na petição inicial ou outro estabelecido pelo juiz, deve ser liberados os valores bloqueados que sobrejarem tal quanto. A restrição legal diz respeito apenas a que o somatório não ultrapasse o montante indicado na petição inicial ou outro valor definido pelo juiz, ressaltou o ministro. Segundo o ministro Herman Benjamin, a jurisprudência do STJ ainda afasta a possibilidade de que o bloqueio efetivo corresponda ao débito total em relação a cada um dos réus, porque a soma de todos os bloqueios seria maior do que o valor indicado na petição inicial ou fixado pela Justiça. Em seu voto, o ministro enfatizou que esse entendimento não é contraditório com o artigo 17c, parágrafo 2º da Lei 8429 de 1992, segundo o qual, na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação deve ocorrer no limite da participação e dos benefícios obtidos, sendo vedada a solidariedade. De acordo com o relator, o tema analisado no repetitivo diz respeito ao provimento cautelar da indisponibilidade de bens, momento em que é razoável reconhecer a possibilidade de, provisoriamente, haver a responsabilização solidária, pois nessa fase processual inicial ainda não é possível determinar a responsabilidade de cada réu pelo dano. O artigo 17c, parágrafo 2º da Lei 8429 de 1992, trata da sentença condenatória da ação de improbidade, e nessa medida, de um momento processual em que o magistrado, após a análise das defesas apresentadas e das provas produzidas, já é capaz de, eventualmente, delimitar, em cognição exauriente, a responsabilidade de cada um dos demandados, definindo, à luz disso, as sanções cabíveis para cada qual, vedado nesse quadrante o reconhecimento de qualquer tipo de solidariedade, concluiu o ministro. Pois bem, pessoal, esse é o breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 1213 do Superior Tribunal de Justiça. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Continuem inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu Instagram, @JoãoPauloPiropo. Um forte abraço e até a próxima.